Você certamente já se deparou com muitas notícias falsas, as nossas fake news. Pois é, e se você encontrasse com um tema de redação que discute exatamente sobre essa questão? Você saberia fazer a sua redação com tese e argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção? Não? Então fique tranquilo que hoje eu vou te ensinar a fazer a redação perfeita, discutindo sobre esse assunto que foi tema inclusive do Enseja em 2024. Então fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer brilhar nas redações dos principais vestibulares do Brasil. E hoje eu quero desmembrar com vocês o seguinte tema: ações para combater as notícias falsas no Brasil. Este é o nosso tema, que fala basicamente sobre fake news e que, como tese, você deveria apresentar que sim, há muitas fake news, o que é um grande problema, e que elas devem de fato ser combatidas no nosso país de uma maneira geral. Pensando nessa tese, nesse raciocínio que nós puxaríamos para este tema, nós deveríamos ter também vários argumentos para sustentar essa ideia. Então vamos pensar neles. Em primeiro lugar, podemos problematizar a falta de educação midiática nas escolas. As pessoas não ensinam o estudante a reconhecer uma notícia falsa, diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira, não se discute sobre os perigos das fake news, o que viria numa aula de educação midiática, mas isso não acontece nas instituições de ensino e, consequentemente, as pessoas das gerações atuais acabam caindo nesse tipo de notícia, tendo muitas vezes comportamentos desagradáveis. Podemos falar também que, além desse tema não ser tratado nas escolas, nós temos pouquíssimas propagandas sobre esse assunto. Fala-se muito pouco sobre esse assunto de uma maneira geral, e ao tratar pouco sobre esse tema, você não ensina as pessoas a terem discernimento em relação àquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E as pessoas acabam caindo nas armadilhas das fake news, o que podemos considerar um grande desafio. Podemos trazer como consequência a modificação da conduta populacional. Muitas vezes, as notícias falsas podem fazer com que você vote um determinado político por ele ter apresentado falsas acusações em relação a outro candidato. As notícias falsas podem fazer com que pessoas sejam agredidas, ofendidas, sejam tratadas de maneira injusta, e tudo isso pode aparecer para nós dentro da sua argumentação, que funcionaria perfeitamente dentro desse assunto de uma maneira geral. Se você quiser, você pode ir para o contexto histórico. Você pode falar sobre a questão, por exemplo, da revolta da vacina. Revolta da vacina que aconteceu no Brasil por causa de fake news. Pessoas que afirmavam que se você tomasse vacina, você ia ficar com cara de vaca, que a vacina iria matar a população. Tudo isso eram fake news espalhadas entre os indivíduos e que geraram um problema histórico, que demonstra para nós que as fake news, elas não são algo somente do momento contemporâneo. Elas sempre existiram, mas se intensificam no contexto virtual, o que nós podemos considerar um grande desafio. Podemos tratar também sobre as fake news envolvendo a Fabiane Maria de Jesus. Não sei se você já ouviu falar sobre ela, mas a Fabiane Maria de Jesus era uma dona de casa comum e as pessoas postaram uma foto dela num site chamado Guarujá Alerta, falando que ela fazia rituais de magia envolvendo crianças. E ela foi apedrejada e espancada até a morte por moradores do Guarujá, em São Paulo. Tudo isso por causa de uma fake news, ou seja, as fake news, elas podem gerar prejuízos até a própria vida de uma determinada pessoa, o que é extremamente preocupante. Podemos falar também sobre as fake news no contexto da Covid-19, funcionaria para nós como repertório sociocultural. Questões, por exemplo, falando que Covid não matava, pessoas falando que se você tomasse vacina você ia virar jacaré, pessoas falando que tratamentos com medicamentos como a cloroquina poderiam funcionar, notícias falsas relacionadas à Covid-19 que tanto geraram problemas para os indivíduos durante a época da pandemia. Nós podemos citar de maneira clara no nosso texto e vai ficar excelente.
Por último, nós podemos falar do Andrew Wakefield e a tríplice viral. O Andrew Wakefield foi um médico responsável por espalhar notícias falsas, falando que a vacina MMA tríplice viral poderia gerar autismo em crianças. A partir dessa fake news, que hoje ainda é muito disseminada, muitas pessoas não têm coragem de vacinar crianças com medo de gerar algum tipo de consequência que eles não gostariam de conviver. O que é considerado extremamente problemático e a gente pode trazer também na nossa redação. E pensando em tudo isso, claro, precisamos também das nossas crocantíssimas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção viria do MEC, que seria a oferta da educação midiática nas escolas, para ensinar para as pessoas o que são as fake news, como elas atuam, quais são os problemas delas e etc. É muito importante que o MEC haja nesse sentido. Além disso, é muito importante que o governo federal crie campanhas que mostrem quais são os desafios das fake news, como reconhecê-las, quais são os problemas gerados por elas, para que a população fique mais atenta e não acredite em notícias falsas. E, por último, o Ministério da Justiça deve criar leis rigorosas que punam aqueles que são responsáveis por criar e difundir notícias falsas na realidade brasileira, o que podemos considerar um grande desafio. Pode colocar isso como proposta de intervenção, que ficaria espetacular nesse texto. E aí, gostou da nossa discussão? Se sim, clique no joinha, inscreva-se no canal, me acompanhe no Instagram, é só buscar por Marcelo Batista, vou colocar o link detalhado para vocês aqui na descrição e eu vou te ensinar tudo para você brilhar nas redações dos seus vestibulares, beleza? Até a próxima, um grande abraço e tchau!